Olá pessoal, eu sou Elizabeth Mustafa e neste vídeo nós abordamos história, filosofia e espiritualidade. Este é o terceiro vídeo que trata desse tema Adão e Eva, essa belíssima história profunda, simbólica, sagrada que nós temos como revelação espiritual. No primeiro vídeo nós tratamos de Adão e Eva na perspectiva do simbolismo, mostrando para vocês que em várias outras culturas existem também histórias da criação que muito se parecem com a história de Adão e Eva, porque trazem os mesmos princípios, já que a lei de Deus é uma lei imutável e ela foi revelada em várias culturas, cada uma ainda submersa na sua perspectiva cultural, interpretada de várias formas. No segundo vídeo, nós trazemos conceitos profundos sobre o fluido cósmico universal e o fluido vital. Eu convido a vocês a assistirem esses dois anteriores, para que também, com este novo vídeo que vai tratar sobre arquétipos espirituais, nós possamos aprofundar mais e mais a nossa percepção e crescer juntos. Por isso, desde já, eu peço que você curta, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam também aprender conosco. E comenta, porque longe de mim está encerrar a verdade sobre este assunto. Vamos pensar então o que são arquétipos. Esse conceito foi trazido por Carl Gustav Jung, um grande pensador que aborda a psicologia humana. O homem integral, aquele que se desenvolve de forma total, plena, deve ser pensado em 3 níveis se formos tratar com muito simplismo. O primeiro nível é o nível intelectual cognitivo do pensar, da razão, da matéria. O segundo nível, o emocional, esse psíquico, esse que está no inconsciente, que muitas vezes não é compreendido por nós, mas que a ciência cada dia mais avança no sentido de desvendá-lo. E um terceiro aspecto mais profundo, este aspecto ainda muito pouco conhecido, apesar de tantas revelações nós já termos recebido, é o aspecto espiritual, que nós estamos ainda caminhando de forma muito devagar, mas mesmo assim tentando traduzir os seus símbolos. E os arquétipos são símbolos, são padrões mentais que a humanidade desenvolveu na sua trajetória e que é colocado como verdade e que nós acreditamos, e que os arquétipos, eles são padrões mentais que existem dentro de nós. Eles influenciam a forma como pensamos, como sentimos, como agimos, mesmo sem percebermos. É muito sutil cada conceito desse, mas a humanidade já coloca essa percepção emocional e vai definindo sua trajetória, define, direciona a humanidade para esse local. E quando nós estamos estudando esses temas profundos, simbólicos, eles vão adentrando o nosso emocional, a nossa percepção, inclusive cognitiva, do pensamento, da razão, da lógica, sem que percebamos. Então é preciso desvendar esse manancial de saber emocional que ainda está intrínseco em cada um de nós. Vamos então lembrar o que está descrito no livro Gênesis da Bíblia Sagrada. Adão e Eva, os primeiros homens criados por Deus, foram colocados no jardim do Éden com a ordem de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentados por uma serpente, Eva comeu o fruto e deu a Adão, ambos desobedecendo a Deus. Este ato, conhecido como a queda do homem, resultou na expulsão do casal do Éden, introduzindo a mortalidade e o sofrimento da humanidade. Então aqui ele já descreve os 2 primeiros, o homem, Adão, e Eva, a mulher. E também já coloca aqui a serpente, já coloca o fruto da árvore do bem e do mal,
já coloca outra dimensão, que é a queda do homem. Então, existe aqui nesse pequeno trecho grandes revelações que parecem tolas, mas são profundas. Adão e Eva, neste caso, é uma descrição simbólica dos primeiros seres que habitaram a Terra. É uma alegoria da tomada de consciência humana e da queda espiritual determinada pela evolução. Então, a partir deste momento em que Adão e Eva transgride a lei, desobedece às ordens de Deus, eles estão aqui agindo com o livre-arbítrio. Isso quer dizer que existe aqui uma tomada da consciência, quando o livre-arbítrio é determinada pela evolução, e que aí determina a lei de causa e efeito, aquela que nos diz a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. No momento em que eles transgridem a lei, eles entram num processo de degredo, porque eles degeneram. Então é necessário regenerar. É por isso que neste momento dá-se a impressão de que se perdeu o controle, porque entrou numa percepção de descumprimento das leis. As leis de Deus imutáveis estão sempre agindo na nossa vida. E transgredi-la traz-nos ações que resultam em reações e que, de forma imutável, todos temos que passar para resgatar. Temos que passar situações difíceis para resgatar e retomar o caminho correto das leis de Deus. E este momento em que Eva e Adão desobedecem, eles usam o seu livre-arbítrio. O Jardim do Éden representa a pureza espiritual. É um estado de harmonia entre o espírito e seu Criador. É um estado de inocência e comunhão. Quando o homem é criado, está em perfeita conexão com Deus, até o momento que lhe é dado o livre-arbítrio, como falamos anteriormente. E o Éden representa essa pureza. Representa, inclusive, o anseio de retorno, que todos nós temos dentro de nós. Aquela sensação de que esta não é a nossa verdadeira morada, que estamos em um plano material, mas retornaremos para esse estado de pureza espiritual no momento certo. Estamos todos a caminho da luz. Adão, como primeiro homem, como homem recém-criado, como este homem que despertou a consciência, é o exemplo do espírito em aprendizado. O princípio masculino, o que tem a razão, a ação, a consciência desperta. O espírito em estado inicial, simples e ignorante das leis morais e universais. O eu consciente, que trava sua jornada de autoconhecimento. Eis aí Adão, esse arquétipo que nós seguimos, que nós percebemos. Que todos nós, na verdade, somos um pouco este aprendiz das leis universais. Eva, o arquétipo do princípio feminino. O princípio feminino, intuição, emoção, receptividade, simboliza a mente e o desejo, o impulso que leva o espírito a experimentar o mundo material. É a experimentação, aquele desejo de crescer, de investigar, de se arriscar. Curiosidade espiritual, a busca para o conhecimento e o espírito científico, que também é baseado nessa busca, esse desejo de saber mais, de se arriscar. Aquele desejo que muitas vezes é inocente e que tem que travar batalhas emocionais, batalhas no seu dia a dia para conhecer. É o conhecimento que vem através da dor. A serpente aqui é o ego, o desejo e a ilusão. A voz do pensamento inferior que conduz ao erro. Instrumento de aprendizado à prova. É como um adolescente tolo que não entende a vida e quer viver dos desejos, e acha-se superior aos pais, aos seus criadores, que acha-se superior a Deus. Lê do engano. É este magnetismo da matéria que atrai o espírito contra a evolução, que atrasa o espírito para a sua evolução.
intuição tola que vem e que está presente em todos nós ainda, imersos na matéria, esse magnetismo, que temos cada um de nós que lutar para desenvolvermos um grau maior de espiritualização no nosso coração, na nossa vida, para que cada vez mais o desejo e a ilusão seja revelado e a gente se mantenha na linha reta dentro das leis que são imutáveis. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui, mais detalhada, vamos fazer uma reflexão. A árvore do conhecimento é a lei divina inscrita na consciência. Vamos sempre lembrar que as leis de Deus não estão escritas em nenhum livro, nenhum compêndio espiritualista. Porque encerrar as leis de Deus em um livro é como se a gente quisesse colocar um mar em um copo d'água. Então as leis estão descritas na consciência de cada um de nós. Nós sabemos aonde ir e para onde vamos. Está ali adormecida no subconsciente. O livre-arbítrio é o poder de escolha que a consciência dita, que revela-se a cada passo, te mostrando o que deve ser feito e o que não deve, mas que você pode escolher. É o respeito às leis divinas, a árvore do conhecimento. Respeitar as leis divinas, seguir a intuição verdadeira que está ligada à consciência real, aquela que se conecta à luz divina, ao eu superior. O fruto proibido, o desejo da experiência, o abuso do livre-arbítrio antes da maturidade espiritual. Foi muito ligada à sexualidade essa questão, mas pode ser colocada como sexualidade, mas é muito maior, vai muito além. Nós estamos falando aqui do abuso do livre-arbítrio antes da maturidade espiritual. No caso da sexualidade, quantas vezes nós vemos crianças jovens engravidando, sem maturidade para ser pais ou mães. E isso traz uma tragédia humana, uma tragédia pessoal, que vai construindo uma sociedade irresponsável. Então, o pecado aqui não é o ato sexual ou o prazer, mas a precipitação da alma para experiências antes do tempo da maturidade. É preciso esperar o momento certo. Existe o tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Se a semente ainda não está pronta, a árvore não existe. Então é preciso sempre ter essa percepção que é preciso ter maturidade espiritual para experimentar algumas questões na nossa vida. Para compreendê-los, a parte que fala que eles foram expulsos do paraíso, é preciso compreender numa dimensão muito mais ampla, que nós entendemos como o degredo espiritual. E para compreender a sabedoria espiritual de Emmanuel acerca deste assunto, Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que traz no seu estudo, no livro A Caminho da Luz, baseado no estudo das Gênesis também de Allan Kardec, dados sobre esse degredo espiritual. E aqui nós chamamos a atenção que é necessária a compreensão das leis imutáveis de Deus, da lei de evolução, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, da lei da transmigração das almas, para que possa ser compreendido este assunto do degredo espiritual, da revelação de Adão e Eva ao descumprirem as leis de Deus. Pela lei da evolução, eles são degredados. Falam do degredo espiritual. E para este assunto, nós vamos continuar estudando também essas leis, para que a gente possa aprofundar em nós a percepção de que precisamos compreender mais e mais esse assunto, para que cada um de nós possamos traçar a nossa trajetória a caminho da luz em consonância com as leis de Deus. E aí vale fazer sempre uma reflexão antes de tomar qualquer direção na nossa vida, para que a gente não entre em colapso com as leis e tenha que arcar com as situações de sofrimento. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e comenta.
e aguarde, porque muito saber ainda nos aguarda sobre esta questão de Adão e Eva. Até mais.